Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje nós vamos conversar sobre como você pode fazer a interpretação e a discussão dos seus dados em filogeografia de uma maneira mais direcionada e assertiva, e o nosso conteúdo será pautado nas perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá, corre lá. E se você está no Instagram e não me segue no YouTube, vai para o YouTube também, tá bom? Então, essa é uma parte que eu sei que várias vezes a gente trava. Eu fui uma pessoa que travei na minha escrita do doutorado, assim, eu travei geral, a ponto de eu não conseguir abrir o computador e, tipo, às vezes eu ficava assim um dia, 2 dias, 3 dias e eu não conseguia digitar absolutamente nada. Então, eu sei o que é ter facilidade para escrever, eu sei o que é ter dificuldade para escrever e eu sei o que é ter bloqueio para escrita, o que é bem diferente de ter dificuldade para escrever. A pessoa que tem bloqueio para escrever, não necessariamente ela tem dificuldade para interpretar ou dificuldade para discutir os seus dados. Simplesmente uma questão de talvez sobrecarga, ansiedade, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que nós temos. Mas, então, nós temos técnicas para conseguir discutir os nossos trabalhos filogeográficos, e são técnicas que eu acabei desenvolvendo ao longo da minha jornada enquanto pesquisadora, com a ajuda de outras pessoas, o meu esposo, que também é professor, ele é engenheiro florestal, a nossa amiga Jussara, que é professora de anatomia. Então, assim, essas pessoas me ajudaram bastante e eu consegui desenvolver essa forma de interpretar, que eu acho que é bastante interessante, que é uma forma direcionada, porque geralmente a gente não tem tempo, a gente tem um monte de coisa para fazer, e se você ficar divagando na hora de você discutir, vai dar ruim, vai por mim. Não vai ter um momento que você vai ter inspiração, não vai ter um momento que as ideias vão sair do puff do além e brotar no seu documento de Word, não vai ter como você esperar esse momento. O momento ideal não existe, existe o agora. Por isso é que eu sempre aconselho que quando você for fazer a sua discussão em filogeografia, a sua interpretação em filogeografia, antes de mais nada, você tenha a sua pergunta de pesquisa muito bem estabelecida, porque toda a sua busca de material bibliográfico vai circunscrever essa pergunta. E a gente tem a técnica de preencher esses artigos que nós encontramos lá no Excel. Eu vou deixar depois para vocês o vídeo linkado aqui embaixo que eu explico sobre como você pode fazer isso. Mas vamos começar então com as nossas dúvidas enviadas de hoje, tá? Deixa eu olhar só um minutinho aqui dentro do Insta. Nossa primeira dúvida foi: para discutir a demografia de X micro-organismo, pode fazer com estudos de filogenia bayesiana? Galera, seguinte, quando a gente trabalha com filogeografia, nós utilizamos e bebemos de várias ferramentas da filogenia, mas isso não significa dizer que nós fazemos filogenia, tá? Nós não fazemos filogenia. Nós utilizamos de ferramentas da filogenia para estudar a filogeografia, assim como nós utilizamos de ferramentas da genética de populações e muito sobre genética de populações, inclusive, para estudar filogeografia, assim como nós utilizamos a biogeografia e assim por diante. Então, por que a gente então não utiliza a filogenia bayesiana para estudar demografia? E eu vou explicar para você por quê, primeiro conceituando o que é filogenia, para a gente ter bem claro o que é a filogenia. Aí você vai entender por que a gente não pode utilizar a filogenia bayesiana para inferir demografia de um micro-organismo ou de qualquer organismo que você esteja a estudar. Não importa qual organismo você esteja a estudar, você não pode usar filogenia bayesiana. Mas, antes de vocês ficarem loucos aí pensando, Natácia tá doida, você pode e deve, não é que deve, mas assim, eu sugiro fortemente que você utilize uma abordagem bayesiana. Mas a abordagem bayesiana não é a mesma coisa de filogenia bayesiana. Exemplo, quando nós trabalhamos com BEAST, nós utilizamos uma abordagem bayesiana dentro do BEAST para estimar uma árvore de coalescência datada, que não é a mesma coisa de filogenia. Então, vou pedir para você olhar bem para o esquema que eu estou projetando aqui para você na tela, para que você consiga entender qual é o conceito de filogenia. E assim você vai entender por que filogenia bayesiana não pode ser utilizada para estudar demografia de uma espécie.
Então, olha só, gente, aqui nós temos uma representação gráfica de relação entre diferentes organismos. Então, começa por aí. Quando a gente trabalha com a filogenia, a primeira coisa que você tem que pensar é que você está trabalhando com diferentes micro-organismos. Quando a gente trabalha com filogeografia, eu posso trabalhar com diferentes micro-organismos? Sim, eu posso trabalhar com diferentes micro-organismos, ou diferentes organismos, ou diferentes espécies. Eu estou colocando micro-organismos no contexto da pergunta que eu recebi. Mas espécies, não importa a espécie que você está trabalhando, ou duas, ou três, dá para você usar a filogeografia, aí você vai ter uma pergunta específica, mas nós não estamos investigando a relação evolutiva entre essas espécies, tá? Enquanto entidades, beleza? Nós estamos estudando a questão populacional. Quando a gente faz filogenia, geralmente os autores colocam 2, 3 indivíduos representando uma espécie que eles querem investigar. Às vezes, quando só tem um indivíduo, porque não foi encontrado outro indivíduo que representasse, coloca só um, mas geralmente a gente põe 2, 3 indivíduos. Então, é isso que você vai colocar, e outros indivíduos representando outras espécies que você quer inferir, né, que você quer investigar se de fato são espécies distintas. Isso não acontece na filogeografia, porque a gente está trabalhando com populações. A gente vai inferir as relações evolutivas entre esses indivíduos, investigando o nível populacional. O foco é populacional. Quando eu trabalho com filogenia, o foco é a relação entre diferentes micro-organismos. Percebeu a diferença? Micro-organismos não, gente, que eu tô falando micro-organismos por causa da pergunta. Entre diferentes organismos, que a gente quer identificar se são ou não espécies. Então, eu vou escolher as espécies que eu tenho de interesse para investigar a relação entre elas. E a partir disso, então, eu tenho uma representação gráfica. Uma árvore filogenética nada mais é do que uma representação gráfica da relação entre esses diferentes organismos ou espécies de interesse. Eu estou falando para você espécies de interesse porque quando você está fazendo a filogenia, você está testando uma hipótese, inclusive uma árvore filogenética, ela é uma hipótese. Por quê? Porque as coisas são dinâmicas, tá? Então, você tem uma hipótese representada, uma hipótese de relação entre esses organismos representadas graficamente aqui na sua árvore filogenética. E o que a gente tem dentro de uma árvore filogenética? A gente tem aqui nas TIPs as nossas espécies de interesse, então, aqui. E quando a gente trabalha com a filogeografia, o que a gente tem nas TIPs? A gente tem os diversos indivíduos que nós amostramos das localidades que nós temos. Aí eu tinha falado para você que você consegue fazer filogenia com mais de uma espécie. Só que a gente não está investigando a relação ou delimitação entre essas espécies especificamente. Nós temos uma investigação filogeográfica que pode contribuir para a delimitação de espécies, porque a filogeografia ela é utilizada também como uma ferramenta para auxiliar na delimitação de espécies, mas ela não é uma filogenia. Você pode fazer a filogeografia comparada. O que seria a filogeografia comparada? Você tem diferentes organismos que ocorrem na mesma área de ocorrência, então você faz a filogeografia desses dois organismos e compara essas respostas que você encontrou, essas diferentes histórias demográficas, e a gente tem então uma filogeografia comparada. Também é possível fazer uma filogeografia com espécies irmãs, com espécies mais, digamos assim, filogeneticamente relacionadas. Eu mesmo trabalho com palmeiras e eu utilizo a filogeografia como uma ferramenta para estudar a dinâmica demográfica de espécies de um gênero. E tudo bem, só que o meu objetivo ali não é construir uma filogenia. Eu considero várias localidades, vários indivíduos dentro dessa localidade. Quando você olha para uma árvore de coalescência, ela tem o mesmo esqueleto de uma árvore filogenética, mas nós não temos a mesma coisa. Por quê? Aqui, dentro da árvore filogenética, nós temos as espécies ancestrais e a gente tem uma reconstrução dessa espécie ancestral até a nossa espécie atual, representada aqui pelas tips ou pelas pontas aqui da nossa árvore filogenética. Nesse caminhar aqui, do ancestral até a espécie atual,
nós temos pontos que nós chamamos pontos de ramificação, em que essas espécies, elas divergiram entre si. Então, aqui eu tenho um ponto de ramificação, aqui eu tenho outro ponto de ramificação, aqui outro ponto, e isso daqui nós chamamos de ramos. Então, olha que interessante, quando a gente fala de árvore, a gente literalmente faz uma analogia com árvore, ó. A gente tem ramos, nós temos tronco e a gente tem a árvore em si filogenética. Quando você tem uma árvore de coalescência, o que você tem aqui, como eu disse para você, são os indivíduos aqui nas pontas e a gente trabalha com coalescência. O que é coalescência? Coalescência é encontrar-se no tempo. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho dois indivíduos aqui nessa ponta e no lugar de eu pensar de trás para frente, quando eu vou trabalhar com coalescência, eu vou até colocar de outra cor aqui para vocês não se confundirem, colocar de roxo. A gente pensa daqui, tá? Então, a gente pensa aqui do presente para o passado. Coalescer-se é encontrar-se no tempo. Então, quando esses dois indivíduos aqui encontraram no tempo lá atrás. Então, eu tenho, por exemplo, aqui dois indivíduos, tá? E eu vou daqui do presente fazer uma reconstrução indo para trás no passado e haverá um momento no tempo histórico que esses indivíduos eles se encontram e encontrar é coalescer. Se você olhar no dicionário o que é encontrar, você vai ver que é juntar. Encontrar, coalescer, você vai identificar que é juntar. Então eu vou encontrar no tempo. Isso significa que esses indivíduos compartilham um ancestral comum e a partir disso a gente consegue estimar o tempo, então, desse ancestral comum mais recente. Por isso que nós, voltando à pergunta, não utilizamos filogenia bayesiana para responder demografia. Demografia implica em indivíduos, né, em localidades que foram amostradas, para que a gente consiga verificar em termos populacionais o que foi encontrado ali. Então, essas populações, elas estiveram constantes ao longo do tempo, elas reduziram, elas foram expandiram, o que aconteceu? Aí você pode utilizar o BEAST para fazer uma análise que chama Extended Skyline Plot, a Skyline Plot não, vai usar Extended Skyline Plot, e aí você consegue fazer a partir de uma abordagem bayesiana a estimativa de árvores que tem essas assinaturas com todos os seus indivíduos amostrados. Tem um N legal, você não precisa colocar todos os N's do planeta, mas você também não vai fazer o negócio de excluir indivíduo, tá? Que tem, por exemplo, um representante de haplótipo lá dentro. Como assim, Natácia? Algumas pessoas acham que é o seguinte, você tem, por exemplo, um determinado haplótipo que tem 10 indivíduos. Então, você vai pegar, eliminar 9 indivíduos e vai deixar só um indivíduo representando aquele haplótipo. Isso está errado, a gente já tem vídeo aqui no canal explicando para você o porquê. Depois também eu deixo aqui embaixo para você, caso você queira conferir e entender um pouco mais sobre. Então, demografia é diferente de filogenia, mas eu posso investigar a demografia com abordagem bayesiana populacional. Lamarck faz verossimilhança e bayesiana. Lamarck é um programa usado também para você fazer uma investigação de história demográfica. Então, eu posso utilizar uma análise lá por verossimilhança ou análise bayesiana e, da mesma forma, eu estou trabalhando com demografia. Estou na prorrogação e ainda fazendo PCR, KK-Crime. Como eu agilizo essa parte? Ai, vamos lá. Faz parte, gente, ó. Infelizmente, muitos projetos atrasaram, né, com todo o contexto que nós tivemos aí nos últimos 2 anos. Então, muita gente está na prorrogação, muita gente ainda está na bancada e não pensou em abordagens distintas para não depender da bancada. Tem como você não depender da bancada? Tem. Então, vou dar uma sugestão aqui para você, porque eu sei que você deve ter perguntado isso pensando que como que você vai discutir, interpretar e colocar e aplicar tudo que eu ensinei aqui para você conseguir discutir seus dados se você ainda está na bancada e na prorrogação. Primeira coisa que eu consideraria fazer. Considere pegar dados que já foram gerados. Como assim, Natácia? Simples, você vai pegar bancos de dados e vai baixar esses dados para você fazer as suas análises. Para quem se inscreveu na semana do DNA Filogel e respondeu,
ao questionário que eu deixei lá, eu deixei um presentinho, um bônus para vocês, que é uma apostila com um link de vários bancos de dados que vocês podem entrar por lá e baixar esse material, tá? Baixar esses dados genéticos. Então, o que eu faria hoje se eu fosse você? Eu, Natácia, buscaria trabalhar com dados que estão depositados em bancos, tá? Por exemplo, a gente tem o Dryad, a gente tem o NCBI, a gente tem o GISAID, a gente tem um monte de bancos disponíveis. Ah, mas eu não vou gerar o meu dado. Gente, você é um investigador. Imagina o processamento do dado. O processamento do dado é muito importante. E não só isso, a gente tem que fazer escolha, gente. Tem hora que eu tenho que pensar onde eu vou ganhar mais e onde eu vou perder mais. Talvez, se você ficar nesse momento numa prorrogação na bancada, pode ser que você não vá ter uma boa escolha. Por quê? Pensa comigo. Bancada envolve o experimento funcionar. Eu não sei se é PCR, eu não sei se é sequenciamento de nova geração, eu não sei se é genotipagem, eu não sei o que é. Mas eu sei que quando a gente está na bancada, a gente às vezes pede ajuda para Nossa Senhora da PCR, a gente simplesmente tem o quê? Eu brinco que tem o duende do laboratório, que as coisas somem, entendeu? Que de repente não tem um reagente. Pode ser que você tenha muitas falhas. E além disso, a parte do processamento em si, gente, é muito demorada, sabe? É a mesma coisa que eu estava hoje conversando com o pessoal que estava na sala de estudos mais cedo. Nós temos uma sala de estudos, se você não sabe, todos os dias, menos sábado e domingo, 2 horas, a gente se reúne para cada um fazer aquilo que deseja, ou analisar, ou interpretar, ou escrever suas coisas, enfim, tudo dentro do universo da genética. E eu tô acho que uns 3 dias falando pra galera. Vou fazer uma imagem para o meu artigo, vou fazer uma imagem para o meu artigo. E eu terminei essa figura? Não, não terminei. Por quê? Uma coisa é o que está na minha cabeça é tudo muito rápido. Outra coisa é quando eu vou executar aquilo. Então, até considerar organizar a imagem, puxar ali os elementos da imagem, a gente demora para fazer isso, entendeu? Então, nem sempre o que eu penso que vai acontecer. Então, sempre tem uma carta na manga. Não tem problema nenhum você ter carta na manga. Qual que é o problema? Isso vai te favorecer. Ah, mas meu orientador quer que eu defenda com isso daqui, porque é um projeto, sei lá. Conversa. Mas conversa como um profissional que você é. Naturalmente, e mostra o porquê não é viável. Só você mostrar. Ah, não é só mostrar, você não conhece meu orientador. Gente, eu sei que eles podem ser um pouquinho danadinhos, mas pega e mostra num papel o prazo, mostra quanto tempo você vai gerar aquele dado, quanto tempo leva para processar. A gente tem vídeo aqui no canal falando mais ou menos quanto tempo leva para cada análise ser analisada e mostra e explica para ele que essa outra alternativa ou ela é melhor. Então, eu buscaria esses bancos de dados. O que você tem que tomar cuidado? Pensar numa pergunta biológica diferente que os pesquisadores elaboraram, que os pesquisadores que elaboraram aqueles dados pensaram. Então, você vai pensar em uma outra pergunta biológica e em outra abordagem. Afortunadamente, eu quero dizer para você que geralmente grande parte dos trabalhos em filogeografia não exploram todas as análises que seriam interessantes de serem exploradas, especialmente programas mais antigos. Programas não, artigos mais antigos. Então, verifique se você tem algum dado já disponível com o organismo que você tem interesse de trabalhar ou com espécie próxima, dentro daquilo que você tinha proposto a fazer. E aí você vai atrás disso e começa a fazer as análises filogeográficas, porque senão não vai dar tempo. Eu não consigo pensar em uma outra coisa que seja mais estratégica do que isso. Porque a galera que está aqui pode comentar, vê se eu não tô louca, mas eu acredito que não. Bancada, muitas vezes, ela demora muito mais do que o que a gente imagina. Então, eu definitivamente tentaria trabalhar com dados que já estão submetidos e eu faria um trabalho muito top com eles. Vamos para a nossa terceira pergunta. Prorrogação e escrita bloqueada. Queen. Galera, isso aqui acontece muito, como eu disse para vocês, eu já passei por isso, passei por esse processo, e o que eu posso dizer é, primeiro, calma que tudo passa, isso também passará.
Quando eu estava nesse momento, exatamente nessa situação aqui, eu pensei, não vai passar, não vai passar, mas eu vou falar para você que passa, tá? Dois. Com certeza você já passou por uma situação na sua vida muito complicada e você conseguiu superar essa situação. Você vai conseguir superar isso daqui. Terceira coisa, como você vai fazer para tentar desbloquear essa escrita e ter o seu trabalho em filogeografia finalizado? Você vai fazer as perguntas de pesquisa do seu trabalho, tantas quantas você queira responder e investigar, e você vai começar a responder essas perguntas lá na sua discussão. Porque dessa forma você tem um direcionamento maior e não fica pensando o que eu vou catar, o que eu vou pegar e vou colocar aqui. Você não fica ao léu, entendeu? Você fica direcionado. Porque quando a gente está ansioso, às vezes a gente não sabe nem tomar uma decisão. Não é que não sabe, não tem nem condições de tomar uma decisão para fazer o que tem que ser feito. Porque a ansiedade, ela nos paralisa. Você vive 1000 cenários no futuro e nenhum deles se concretiza, mas o fato é que a gente fica paralisado. Então, a minha sugestão é, para agora, pensa nas perguntas que você quer responder do seu projeto, coloca lá na seção de discussão e a partir de agora você não vai pensar que você está fazendo uma discussão, você vai pensar que você está respondendo aquelas perguntas. Imagina que é como se fosse assim, só para tentar tirar um pouco o peso de que é uma dissertação, né? Imagina que é como se fosse um trabalho da faculdade que você tinha que fazer e que você tinha que entregar aquelas respostas ali para você pegar a sua menção. Imagina que é aquilo lá para tentar tirar o peso, tá? Que tem do nome tese, dissertação, monografia, orientação de menino. Tenta pensar dessa forma que vai ficar mais fácil para você. E assiste esse vídeo que eu vou linkar aqui embaixo, porque com certeza ele vai te ajudar bastante a pensar sobre isso. Quando você acha que pode ser bom começar a escrever? Hoje. Sim, eu imagino que você esteja até falando sobre a discussão e a interpretação, que é essa parte que nós temos, né? Olha, gente, eu não esperaria definitivamente ter os meus dados para começar a escrever a minha discussão. E eu vou explicar logo mais para vocês porque eu sei que isso é contraintuitivo. Você vai falar, como assim? Eu vou, tipo, começar a discutir sem ter meu dado, começar a interpretar sem ter meu dado? É porque a minha forma de discutir e interpretar, ela tem uma técnica. Então, antes de eu efetivamente começar a discutir o meu dado, eu tenho um trabalho anterior de selecionar os artigos que são importantes para a minha discussão e tirar desses artigos os aspectos que eu acredito serem relevantes para que eu discuta com esses autores e também para que eu consiga interpretar, porque eu vou aprender muito com essa leitura. Então, essa busca, ela demora um pouco e também eu faço essa busca pensando nas perguntas que eu elenquei para responder o meu trabalho filogeográfico. Então, se eu pensei em 5 perguntas que eu quero responder dentro do meu trabalho filogeográfico, eu olho dentro desses trabalhos que eu elenquei e eu vou buscando o que os autores fizeram que responderam perguntas similares à minha pergunta. Dessa forma, eu direciono o meu tempo, ando mais rápido e vou gerando inputs dentro da minha cabeça sobre como eu posso redigir isso no papel. Isso já é começar a trabalhar com a sua discussão, já é começar a trabalhar com a sua interpretação. Então, definitivamente eu não esperaria, eu começaria a fazer dessa forma, porque geralmente nós temos o bloqueio na hora de discutir. A hora que chega na discussão, o negócio não vai de jeito nenhum. E se você estiver falando sobre o todo, definitivamente eu não espero, gente. Olha, desde o começo você está aí no seu trabalho, fazendo sua pesquisa, já abre um documento, coloca o título. Simples desse jeito, já começa a materializar a coisa, tá? E começa a escrever, fazer a revisão, escreve a metodologia também, porque a metodologia geralmente a gente já tem uma noção do que fazer. Pensa nos seus objetivos, coloca lá. Não tem como você começar uma pesquisa direcionada sem você ter os seus objetivos, senão você vai ficar voando, tá? Que nem uma folha aí no meio do redemoinho. A gente não quer isso. Então, pensa direitinho na sua pergunta para você não ficar fazendo um monte de coisa que não faz sentido para você, que não faz sentido para responder sua pergunta biológica. Como agilizar a discussão se a gente não tem dado para interpretar? Exatamente como eu falei para você.
Se você ainda não tem dado para interpretar, você vai aplicar essa técnica que eu falei para que você agilize a sua discussão. Então, essa seleção dos trabalhos, gente, ela é muito demorada. Eu uso a cienciometria para me ajudar a fazer a seleção dos trabalhos que eu quero. Se você quer aprender mais sobre cienciometria, vai lá, conhece o canal Sua Pesquisa Científica, que essa pessoa que vos fala também tem, e lá eu falo muito sobre cienciometria. Mas geralmente eu utilizo a cienciometria para conseguir encontrar os trabalhos de interesse. E aí, o que você pode fazer nesse inteirinho, nesse intervalo que você quer agilizar, mas você não tem? O que eu já falei para você, que eu mencionei. O que você vai fazer? Montar uma planilha, adoro planilhas de Excel, colocar ali os artigos que te interessam, as espécies que foram estudadas. Você também vai colocar qual foi a diversidade que esses pesquisadores encontraram, quais são os valores de FST e escolha trabalhos que fizeram estudos na mesma área que você. Literalmente geografia, tá? Então, você não vai pegar, por exemplo, um estudo de filogeografia que foi feito na Malásia, por exemplo, para fazer a sua discussão, exceto se fizer sentido para você, tá? Ah, é uma espécie que é correlacionada, é filogeneticamente correlacionada. Ok, aí você tem um contexto para usar. Ou caso você queira usar a abordagem metodológica que esses autores propuseram. Mas por que eu geralmente gosto, né, de utilizar artigos que utilizaram micro-organismos na mesma área que eu estudo? Porque essas áreas, elas compartilham, não, essa área compartilha eventos históricos. Como assim, Natácia? Bom, nessa área que esses organismos ocorrem, que essas espécies ocorrem, a gente teve a mesma oscilação climática, a gente teve a mesma a mudança geomorfológica, nós tivemos ali os mesmos eventos históricos acontecendo naquela área geográfica. Pode ser que esses eventos tenham deixado assinaturas no DNA similares entre esses organismos, ou pode ser que não tenham deixado assinaturas similares. Isso tudo também vai depender da taxa de substituição nucleotídica de cada um desses organismos, a taxa de mutação. Então, tem organismos que têm uma taxa de mutação mais lenta, tem organismos que têm a taxa de mutação mais rápida. Tudo isso difere. Porém, a gente está trabalhando com elementos, vamos dizer assim, do mesmo espaço amostral, que seria essa área geográfica. Por isso que eu gosto de pegar, então, artigos que utilizaram espécies na mesma área de ocorrência que eu tenho, para que eu consiga discutir, então, os meus dados de uma forma mais assertiva. Agora, quando você tem, por exemplo, um foco de discussão, pensando em dispersor, por exemplo, é interessante que você pegue espécies irmãs também. Pode ser legal para você discutir. Então, amplie a sua mente, não fique só fechado, não. A Natácia falou que eu vou fazer buscar só artigo que acontece ali dentro da área que eu estudo. Não, por exemplo, eu trabalho com palmeiras, então eu quero saber como que dispersores podem influenciar na estruturação genética de palmeiras. Isso me ajuda a entender o meu próprio dado. Então, isso é utilizado para minha discussão. Mas veja que tem um contexto do porquê, tá? Então, essa tabela que vocês estão vendo aqui na tela, ela me ajuda bastante a fazer esse tipo de coisa. E eu também faço essa outra tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu expliquei já em um outro momento. E eu acho que é interessante que vocês também pensem em fazê-la caso vocês tenham tempo para fazer isso, porque também, se você está na prorrogação, não vai inventar moda. Então, eu sempre olho qual que é a diversidade genética em cada localidade que esses pesquisadores estudaram, para eu poder comparar com a diversidade genética nas minhas localidades. Então, isso ajuda muito a ter insight. Pega também o que a pessoa encontrou de teste de Mantel, mas não esqueça de verificar se esse teste de Mantel foi significativo ou não. Tudo isso vai ajudar bastante você a discutir o seu trabalho filogeográfico e também a interpretar os seus resultados, tá? Vamos fazer o seguinte, gente, eu quero só abrir com vocês aqui um artigo, porque eu tinha conversado sobre como você pode fazer como se fosse uma leitura inteligente, né? Então, eu quero só mostrar isso para vocês aqui, considerando aqui a discussão, como que você vai fazer isso dentro do seu trabalho. Então, eu vou mostrar aqui um artigo para vocês de filogeografia e a gente vai fazer um exercício só com um aspecto de pergunta para você identificar
para você aprender como identificar no texto, como você vai fazer isso quando você estiver fazendo as suas buscas, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, dentro desse trabalho, o que eu vou olhar é diversidade genética, tá bom? Então, tem várias perguntas aqui dentro, várias hipóteses, mas eu vou focar na diversidade genética, porque vamos imaginar hipoteticamente que eu tenho um trabalho e que a minha pergunta ela é relacionada com diversidade genética, então eu vou nos artigos observar o que é que essas pessoas acharam sobre diversidade genética. Especificamente nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês, a gente não tem pergunta, ele é um trabalho meu, por isso que eu tô falando. E a gente tem hipóteses aqui. Mas a primeira hipótese que eu tenho aqui, tananã, é que a gente tem baixa diversidade genética e elevada diferenciação. Essa é a hipótese de trabalho desses pesquisadores. Então, agora, o que eu vou fazer dentro do texto? Eu vou procurar tudo que esses pesquisadores fizeram aqui para tentar refutar ou não essa hipótese de trabalho, uma das hipóteses deles. Então, olha só, primeira coisa, diversidade genética. Então, vamos procurar no material e métodos o que eles fizeram quanto à diversidade genética. E eu vou grifar isso de verde, que foi a cor que eu usei. Aliás, vou colocar roxo, porque há uma grande chance de eu ter grifado esse artigo aqui de verde em algumas partes, para vocês não se confundirem. Então, grifei aqui de rosa, e agora tudo que for relacionado com essa parte de diversidade genética, eu vou grifar de rosa, tá bom? Então, é um artigo de filogeografia. Vamos lá, aqui, ó. Diversidade genética e padrão filogeográfico. Então, aqui bate lá com aquela pergunta, com a hipótese que eu tinha visto. Aí aqui ele vai falar, então, como que ele estimou ela, né? Como que ela estimou a diversidade genética, aonde ela fez isso, e assim por diante. Opa! Agora, a gente vai olhar no texto qual local desse texto a Natácia colocou o resultado da diversidade genética. Então, vamos lá para o resultado. Aqui. Olha só, o resultado, eu também coloquei o mesmo título que eu havia colocado para o material e método. Por quê? Porque aqui tem um flow, aqui tem um fluxo de como a gente vai encontrar essa informação. Se você coloca isso na mesma ordem que você apresentou na metodologia, fica muito mais fácil para o seu leitor e para você, inclusive, fazer a sua discussão. Então, pense nisso quando você estiver fazendo aí o seu trabalho, tá? Logo aqui no começo, o que eu faço? Eu pego e já coloco o que foi encontrado em termos de diversidade genética. Então, como que foi a caracterização dessa diversidade genética? Não apresentou polimorfismo, teve uma diversidade elevada, haplotípica, mas nucleotídica não, pronto. Agora a gente vai para a discussão e nós vamos encontrar o que esses autores discutiram do ponto de vista de diversidade. Dica que eu vou falar para você, você pode vir aqui, dar um Ctrl Find, ou Ctrl Localizar, né? Ctrl L ou Ctrl F, e buscar aqui diversidade, porque essa é a palavra-chave, entre aspas, que eu estou investigando. Então, eu já vou lá para a discussão. Lembra que eu falei que eu queria fazer uma leitura direcionada? E a gente vai buscar agora, então, encontrar... Eita, peraí que eu preciso baixar um pouquinho aqui. Encontrar essa parte na discussão. Ó, já comecei a achar item que foi relacionado com a discussão. O que a gente relacionou aqui? O que a pessoa está discutindo? Olha, o DNA cloroplastidial geralmente evolui em uma taxa de mutação baixa nas palmeiras, levando a uma baixa diversidade observada em Maurícia flexuosa, porque eu tinha achado uns valores de diversidade nucleotídica baixa. Então, eu estou discutindo isso aqui, mas eu explico que em alguns estudos recentes foram identificados variação no cloroplasto e na região nuclear para espécies de palmeiras. Aí eu venho e cito qual foi, entendeu?
Então, isso aqui foi uma parte da discussão. Logo em seguida, ó, vem de novo. E por que que eu tô marcando isso aqui? Porque eu já quero costurar com a minha pergunta lá do começo, com a minha hipótese lá do começo, com a metodologia e com os resultados, para eu identificar aquilo que eu quero aprender no artigo relacionado com essa pergunta de diversidade. Então, aqui, a gente colocou que, ó, a dinâmica demográfica no quaternário pode ter deixado uma diversidade genética baixa dentro das populações, devido a um declínio populacional. Aí eu começo a discutir isso daqui e venho e jogo o Excoffi aqui embaixo, que fez um trabalho relacionado a isso. E assim por diante, gente. Então, você vai buscando elementos no texto que busquem interpretar e discutir os achados desses autores com perguntas que sejam análogas à sua. Desse jeito, vai facilitar bastante a elaboração da sua discussão, vai facilitar muito a sua interpretação. Você vai pegar, colocar isso aqui dentro de uma planilha, coloque já com as suas palavras, porque assim você evita de cair em plágio sem querer querendo, porque algumas vezes quando a gente está muito corrido, a gente acaba cometendo plágio, por quê? Porque a gente fez as coisas de forma apressada. Então, se você vai fazendo isso colocando dentro de uma planilha de Excel, colocando os maiores achados, pensando nas perguntas que você tem, como você vai responder essas perguntas, você direciona a leitura do seu artigo. Uma coisa que eu quero mostrar e que é interessante que você coloque dentro da sua discussão é que nesse primeiro parágrafo aqui, ó, da sua discussão, você comece fazendo como se fosse uma revisão de tudo que você encontrou dentro do seu trabalho. Você vai fazer um panorama geral para as pessoas sobre o que você encontrou aqui. Eu coloquei com a mesma cor, mas eu não quero. Chupi. Eu vou mostrar para vocês sobre como a gente pode fazer isso. Vou colocar um verdezinho. Então, olha, nossos resultados mostraram que... Então, você pode começar dessa forma. O que seus resultados mostraram dentro do seu trabalho? Então, eu já começo falando. Bom que eu tô apontando o dedo, vocês não estão vendo, né? Tô apontando pra tela. Os nossos resultados mostraram uma baixa diversidade haplotípica e nucleotídica across, né, nos neotrópicos, provavelmente devido a uma retração no range, seguido por uma subdivisão populacional durante os períodos secos e frios do quaternário, sugerindo um cenário de múltiplo refúgio no último máximo glacial. Então, meio que aqui eu coloquei o achado principal do trabalho. E aí eu venho depois discutindo. Lembra que a hipótese inicial desse trabalho lá, a primeira hipótese, tem umas 2 ou 3, mas a primeira hipótese que eu mostrei para você era uma hipótese de diversidade? Olha o que está aqui no começo da discussão. A primeira coisa que eu trago de volta para o trabalho, diversidade. Então, sempre tente manter na mesma ordem que você colocou o seu objetivo, a sua pergunta de pesquisa, a sua metodologia, os seus resultados. Eu acho que mostrando assim no texto para vocês, pode ter ficado mais claro aquilo que eu queria mostrar. Use as cores a seu favor, isso vai te ajudar bastante. Por quê? Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja fazendo um trabalho de filogeografia, que eu quero, uma das minhas perguntas é avaliar a diversidade genética, como a diversidade genética está distribuída entre as localidades. Se eu coloco que para essa pergunta eu vou atribuir a cor roxa ou rosa, eu acho que isso aqui tá rosa, né? Se eu falo que eu vou atribuir a cor rosa, e eu sempre vou marcar nos textos que eu estou lendo elementos que poderiam me ajudar a discutir ou a interpretar os meus dados de rosa, quando eu abrir o artigo, eu não vou precisar ler de novo, entendeu? Eu já, olho diretamente naquela cor que eu já sei que representa aquele tipo de pergunta que eu estou buscando. Então, isso daí agiliza bastante a nossa vida. Então, galera, coisa importante a ser dita. Não espere para começar a escrever. Eu já mostrei para você aqui que é possível que você comece a fazer a sua discussão e a sua interpretação, mesmo que você não tenha dados para tal, porque você pode começar a construir a base disso, que é fazer esse levantamento dos artigos e elaborar a sua planilha de trabalho, que vai ser o seu norte para você fazer a sua discussão. Além disso, se você deixa para escrever todo o seu trabalho lá no final, principalmente dentro da filogeografia, que é uma disciplina densa, que você tem que olhar
muita coisa, né? Muita parte ecológica, biogeográfica, muita parte histórica, fica muito pesado para você fazer tudo no final. Então, se você tem dúvidas, comece hoje. Se você entrou hoje na sua pesquisa, comece agora. Se você já está na prorrogação e não começou, já abre esse documento de Word, põe o nome aí do seu trabalho e começa, tá? Porque você vai com certeza querer dar um abraço no seu eu do passado, falar que coisa maravilhosa, que coisa mais cuti-cuti do mundo. Então, não é para ser uma coisa que, sabe, desgasta tanto a gente. Eu passei por isso, me desgastou e hoje eu olho para trás e falo, podia ser tão mais leve, sabe? Se eu tivesse, por exemplo, tido a oportunidade de escutar uma experiência como a que eu tô passando aqui para você, com certeza teria me ajudado bastante. Acabou que eu tive, né? Porque a Jussara e o Alexandre me ajudaram nesse aspecto, mas eu já estava muito ansiosa e foi muito ruim. Então, se você puder fazer isso por você, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil e você vai ter o seu trabalho finalizado, pronto para você ter o seu título, para você ter a sua defesa ou para você submeter o seu artigo ou orientar o seu estudante. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me enviem, tá? Vai ser um prazer responder a cada um de vocês. Eu agradeço muito pela atenção de cada um. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Oi, Pri. Ó, a Pri diz, nós que agradecemos, as dicas têm ajudado muito. Fico muito feliz, Pri, que tem ajudado. A gente faz com todo amor e carinho aqui para vocês, tá bom? E bora lá mexer o doce, deitar os cabelos e escrever o nosso trabalho. Então, espero vocês amanhã às 10 horas e fiquem com Deus, durmam bem e até amanhã. Tchau!